Marcos capítulo 1, versículo de 9 a 13. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Meus irmãos, o tema que nós vamos abordar nessa noite é Jesus é tentado por Satanás. Consagração e aprovação foram os dois elementos de inauguração do ministério de Jesus. O fato de sermos filhos de Deus não nos isenta das provas, mas às vezes nos empurra para o centro delas. O Espírito Santo foi quem impeliu, encheu, moveu Jesus a ir ao deserto para ser tentado. O objetivo da tentação era principalmente para que Jesus tivesse a experiência humana. A iniciativa é do próprio Deus. É Jesus quem está invadindo o território de Satanás. Satanás é um ser maligno, perverso e mentiroso. A tentação não se deu depois dos 40 dias, mas durante os 40 dias. Segundo Mateus e Lucas, foram 3 as setas principais do diabo. Primeiro, o diabo apelou para as necessidades físicas. Matar a fome, obedecendo a Satanás. Jesus já estava jejuando havia 40 dias. Jesus triunfa citando as Escrituras. Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Apelou para o orgulho espiritual. Na primeira tentativa, Satanás tentou induzir Jesus a desconfiar da providência de Deus. Agora tentou induzir Jesus a pular do pináculo do templo e ser sustentado pelos anjos. Apelou para a ambição e o amor ao poder. Ofereceu um reino desde que Jesus o adorasse. O propósito da tentação. Primeiro, Jesus foi tentado para provar sua perfeita humanidade. As tentações foram reais, Hebreus 2:17 e 4:15. Segundo, Jesus foi tentado para ser nosso exemplo. Jesus nos socorre em nossas fraquezas porque as conhece. Terceiro, Jesus foi tentado para derrotar o diabo. Lutamos contra o inimigo derrotado. Jesus já triunfou sobre ele. Quais foram as armas que Jesus usou e que nós devemos usar também como cristão, como servos de Deus? Primeiro, a oração. Segundo, o jejum. Terceiro, a palavra de Deus. Quando nós usamos essas armas, meus irmãos, nós sairemos vencedores em qualquer situação. Não importa qual é o adversário, não importa qual é o momento que você está vivendo, não importa quais as barreiras, quais as dificuldades, mas quando nós usamos o poder que é a palavra de Deus, nós saímos vitoriosos. E as armas que nós devemos usar é a oração, o jejum e a palavra de Deus, que é a verdade absoluta e que também nos dá salvação. Quais são as lições que nós tiramos sobre a tentação de Jesus? Primeiro, Jesus venceu a tentação por uma determinada resistência. Tiago 4:7, a palavra de Deus nos diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus venceu porque conhecia a palavra de Deus. Quando nós vivemos e conhecemos a palavra de Deus e nos alimentando dela, então Deus nos dá para nós vitória diante dos desafios, diante dos momentos de provações, diante das dificuldades que nós estamos vivendo.
Terceiro, os cristãos devem estar atentos aos métodos de Satanás. Satanás, ele é traiçoeiro, ele é sorrateiro. Satanás, a palavra de Deus nos diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E Jesus diz que ele veio para que todos tenham vida. Quarto, todo cristão deve estar preparado para dias de provas. Meu irmão, nós precisamos jejuar, orar e ter intimidade com a palavra de Deus, porque nós precisamos estar preparados para os dias de guerra, para os dias de provações, para os dias de tentações que nós vamos enfrentar na nossa vida. Quinto, todo cristão deve buscar o exemplo de Jesus. Todos nós, como servos de Deus, devemos buscar aprender com o exemplo de Jesus, com o testemunho de Jesus, para que possamos enfrentar os desafios e sairmos ilesos, vitoriosos e também abençoados pelo nosso Senhor e Deus e Salvador da nossa vida. Sexto, o cristão não é provado acima de suas forças. 1 Coríntios 10, 13 nos diz que o nosso fardo nunca vai ser maior do que aquilo que nós suportamos. Então, meus irmãos, Deus, ele pode deixar nós sermos provados, mas jamais seremos provados além das nossas forças. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida dos irmãos da IPB da Graça, que Deus derrame ricas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida da IPB da Graça. Quero colocar diante do Senhor, nesta noite, a vida dos enfermos da IPB da Graça, colocar diante de Deus as famílias da IPB da Graça e todos os desafios que nós temos enfrentado nesses últimos tempos. Mas Deus, ele é fiel, ele é justo, Deus é verdadeiro e Deus é aquele que dá vitória. E esse texto que nós lemos, que fala sobre o seguinte tema, Jesus é tentado por Satanás, nos mostra e nos ensina e nos abre a mente para poder entender que nós já somos vitoriosos, que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado a Deus por essa noite, obrigado pela Tua palavra que nos incentiva, que nos alimenta, que nos mostra, ó Deus, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que a vitória já é nossa. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, as nossas provações, as nossas tentações, queremos colocar diante do Senhor os nossos desafios, queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, as famílias que estão passando por provações, que estão passando por tentações, colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida de todos aqueles que estão enfermos, visita os enfermos da IPB da Graça, visita as famílias da IPB da Graça, e eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor perdoe as nossas falhas, porque nós falhamos, porque nós somos pecadores diante do Senhor. Nos alimenta, nos sustenta, nos abra a mente, ó Pai, tira todo o véu que cobre a nossa mente, o nosso psicológico, e nos revela, ó Deus, e nos mostra verdadeiramente, ó Pai, para cada um de nós que nós somos vencedores em Cristo Jesus, que nós já somos vencedores, que não existe derrota para aquele que tem Jesus no seu coração, para aquele que tem o Salvador e Senhor da sua vida, para aquele, ó Deus, que ora, para aquele que, ó Pai, jejua e para aquele, ó Pai, que tem a sua palavra como espada, ó Deus, para poder levar, ó Deus, salvação para a vida de todos aqueles que necessitam. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dá livramento, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos sustente para a honra, glória e louvor do seu nome. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.